Olá, meus amigos e amigas, guardas municipais de todo o nosso país. Quero aproveitar a ocasião que o ano efetivamente se inicia no Brasil pós período de carnaval, Congresso Nacional retomando as suas atividades. Eu quero aqui pautar com vocês o tema da Previdência, a aposentadoria policial dos guardas civis municipais. E nesse quesito, quero aqui fazer uma análise de conjuntura, destacando as principais propostas de emenda constitucional que tramitam hoje no Congresso Nacional, com destaque para a Câmara dos Deputados. Eu quero aqui fazer uma comparação com três propostas que já trabalhamos bastante aqui neste canal e em outros sobre a Previdência para os guardas municipais, que são as propostas de emenda constitucional 275 de 2016, também a proposta de emenda constitucional 133 de 2019, que é a PEC paralela, e mais recentemente a proposta de emenda constitucional 57 de 2023. Quero fazer uma comparação entre elas, destacando aquilo que é similar e aquilo que é específico em cada uma delas, e o cenário do Congresso Nacional para que essas propostas caminhem e cheguem a uma conclusão e traga esse importante direito aos guardas civis municipais, que são agentes constituintes da segurança pública do nosso país. Primeiramente, o Congresso Nacional retomou as suas atividades, mais especificamente, a próxima semana será uma semana cheia de trabalho no Congresso Nacional, e o cenário no Congresso Nacional, nós sabemos desde 2023 e agora no início de 2024, que ainda é um cenário de muita animosidade entre parte significativa dos parlamentares em disputa política com o chefe do Poder Executivo Nacional, e isso tem feito com que o Congresso Nacional patine e também adie ou arquive ou fique praticamente sentado em cima de algumas propostas de interesse da nossa categoria e também de interesse nacional. A PEC que eu quero aqui iniciar falando com vocês é a PEC 133 de 2019, a proposta que vem com o nome PEC paralela. Nós já falamos muito sobre esta PEC aqui, ela é de 2019, ela foi apresentada no Senado Federal logo após a promulgação da PEC 06 de 2019, que virou emenda constitucional 103 de 2019, ela foi apresentada no Senado Federal, fez um debate muito importante, nós participamos ativamente desse debate, os guardas municipais foram incluídos, né, no parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição Federal, dentro da PEC 133 de 2019, trazendo a isonomia do direito à aposentadoria especial juntamente com os outros demais órgãos que compõem a segurança pública no país. Essa proposta foi aprovada em 2 turnos no Senado Federal em 2019 mesmo, foi encaminhada para a Câmara dos Deputados e aguarda deliberação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Tem a relatoria o deputado federal Felipe Francischini, que já apresentou um relatório favorável à aprovação desta proposta na CCJ, mas aguarda ainda o encaminhamento dela na sua tramitação dentro do processo legislativo na Câmara dos Deputados. Esta proposta, ela trata especificamente da matéria Previdência, alteração no artigo 40 da Constituição Federal, direito previdenciário para os guardas municipais. Temos a outra PEC, que é a PEC 275, de 2016, de iniciativa do saudoso que não conseguiu renovar o seu mandato, Cabo Sabino, deputado federal pelo estado do Ceará. Ela trata de 2 temas importantes. Ela é muito similar à PEC 57 de 2023, com pequenas variações, mas a PEC 275 ela vai tratar do tema previdenciário dos guardas municipais, ao mesmo tempo também numa alteração no artigo 144 da Constituição Federal para deslocar os guardas municipais que hoje situam no parágrafo 8º deste artigo para os incisos no caput desse artigo,
ainda preservando o nome Guarda Municipal, e altera o artigo 40 da Constituição Federal. Obviamente que esta PEC ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, carece da criação da comissão especial para analisar o mérito desta matéria, que depende tão exclusivamente do presidente da casa, Arthur Lira, para que ela venha fazer a tramitação, venha ser pautada, aprovada numa comissão especial, venha ser apreciada em 2 turnos no plenário da Câmara dos Deputados, e sendo aprovada, encaminhe para o Senado Federal, que terá a mesma tramitação, CCJ e plenário. Essa PEC ela é muito similar à PEC 57. A PEC 57 ela foi de iniciativa de um colegiado, de um grupo muito amplo de parlamentares, sendo aí capitaneado pelo nosso deputado federal Jones Moura, em 2023. Ela também ela vem com alteração no artigo 144, deslocando as guardas municipais do parágrafo 8º para os incisos do caput do artigo 144, alterando a nomenclatura de guardas municipais para a polícia municipal, ao mesmo tempo também alterando o artigo 40 da Constituição Federal, parágrafo 4b, para a inclusão dos guardas municipais no rol dos órgãos que têm o direito à aposentadoria policial, ou seja, todos os órgãos que compõem a segurança pública, com exceção as guardas municipais, mas ela coloca os guardas municipais neste rol de órgãos com esta prerrogativa importante. Ela não foi ainda apreciada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é o primeiro ambiente de discussão, para depois ir para uma comissão especial, para depois ir para o plenário da Câmara dos Deputados. Ela se encontra parada, dependendo tão exclusivamente da deliberação do presidente da Casa, o deputado federal Arthur Lira, e diferentemente da PEC 275, que trata praticamente das mesmas alterações, é que a PEC 57 muda a nomenclatura de guarda municipal para a polícia municipal, e também ela já está atualizada com a emenda 103, emenda constitucional 103 de 2019. A PEC 275, se for retomada, ela tem que ser atualizada, porque ela é de 2016, a emenda 103 é de 2019, ela precisava ser atualizada, de repente, na própria comissão especial, para também dar conta dessa alteração que houve na Constituição Federal, sobretudo no artigo 40, parágrafo 4b. Então, pessoal, nós temos esses 3 grandes projetos que são os mais evidentes, que mais a gente fala, mais a gente comenta. Aí você poderia perguntar para mim, Oséias, qual destas 3 propostas são as mais relevantes, que poderiam ser prioridade para os guardas municipais do país? Em matéria de previdência, eu falo para vocês que a PEC 133 de 2019. Por quê? Porque ela já caminhou, já tramitou 50% do seu trajeto. Ela já foi aprovada numa casa. Ela só precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados, ser pautada na CCJ, criada a comissão especial e pautada em plenário em 2 turnos, a PEC 133. Então ela está muito mais fácil, podemos dizer assim, tratando de matéria de previdência de guardas municipais. Agora, quando falo o seguinte, nós temos 2 grandes carências, previdência e segurança jurídica. Tem a PEC 275 e a PEC 1, a PEC 275 e a PEC 57 de 2023. A diferença que eu vejo do ponto de vista de apoiamento, do ponto de vista de ambiente propício parlamentar favorável, a PEC 57 ganha. Por quê? Porque a PEC de 2016, a 275, ela foi apresentada pelo Cabo Sabino, que não se encontra mais com mandato na Câmara dos Deputados, e também aqueles deputados que apoiavam lá, boa parte deles, não renovaram o mandato para deputado federal. Enquanto que a PEC 57, ela veio com mais de 320 apoiamentos de deputados federais desta legislatura, que estão lá no Congresso Nacional, que podemos cobrar deles um compromisso para que converse com o presidente da Casa, Arthur Lira, para que paute na Comissão de Constituição e Justiça a PEC 57 e, posteriormente, crie a comissão especial para analisar o seu mérito e fazer a sua tramitação normal no processo legislativo. Então, são essas diferenças. Agora, se for tratar especificamente em matéria de previdência, se o Congresso Nacional tiver que optar, tiver que
tocar, fazer andar, caminhar uma PEC especificamente da Previdência, a 133, ela já está pronta, porque já foi aprovada numa casa e só falta ser aprovada na Câmara dos Deputados. Nós temos esse cenário, essas PEC, há uma grande expectativa da nação azul-marinho, justa e legítima pelo direito da aposentadoria especial. Nós temos essa expectativa de que existem projetos prontos e preparados para dar conta disso. O que falta é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, que hoje é quem comanda esta casa importante parlamentar, que tem esse poder de deliberar sobre pautar ou não pautar a aposentadoria especial dos guardas municipais, a segurança jurídica dos guardas civis municipais. Por isso que a nação azul-marinho deve manter este foco e, na medida do possível, manter os contatos com estes parlamentares, focando no presidente da Câmara, Arthur Lira, solicitando para que ele dê uma atenção especial a essa demanda importante das guardas municipais, inclusive que já foi aprovada pelos senadores, que fizeram um compromisso em 2019 e cumpriram a sua parte, aprovaram na casa, e agora falta os parlamentares, os deputados federais, também cumprirem com o seu compromisso, aprovando essas proposituras fundamentais e relevantes para a nação azul-marinho. Fica aqui o nosso comentário, fica aqui a nossa comunicação e que Deus nos abençoe, Deus abençoe o nosso país.